Se tem algo mais potente do que qualquer força da natureza, mais forte que vulcões e terremotos, é a teimosia de uma mãe e um pai quando querem descobrir o que aconteceu com seu filho desaparecido. Quando um atleta profissional desapareceu enquanto estava viajando para outro país, prestes a começar um novo emprego em um clube na Europa, seus pais deram início a uma busca que acabou se tornando uma investigação que desvendou uma teia de corrupção e a tentativa de acobertar a verdade sobre o seu sumiço. Durante 14 anos, seus pais nunca desistiram e pentelharam todas as polícias e o sistema judicial de um país que é um dos mais honestos e certinhos do planeta. Vem comigo descobrir essa trama que dá 2 reviravoltas do jeitinho que a gente gosta. A primeira você pode até prever, mas a segunda eu duvido que você não seja pego de calça curta. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Mais um vídeo aqui diretamente das férias que eu tô passando aqui no Brasil com a minha família e por isso que o cenário tá um pouquinho diferente para quem não sabe ainda, beleza? E bora pro vídeo! O caso de hoje leva a gente para um país que eu ainda não cobri nenhum caso aqui no canal, a Áustria. Mas antes disso, vamos para o Canadá conhecer o personagem principal dessa história. Duncan McPherson nasceu em Saskatoon, no Canadá, onde desde a infância sua vida parecia girar em torno de um ringue de patinação. Ele era um dos 2 filhos de Bob e Linda McPherson. A sua infância foi tipicamente canadense. Lá, um dos esportes mais populares é o hóquei no gelo. Sabe aquele jogo onde é permitido cair na porrada do nada? Então, é esse mesmo. Duncan, desde pequeno, era viciado em hóquei, praticava todos os dias e o moleque levava jeito pra coisa. Aquele moleque cresceu e virou um homem bem alto, forte e bruto. Junto veio o sucesso no esporte. Ele sonhava em se tornar um profissional e viver do hóquei. Por isso, ele abriu mão de tudo que um adolescente normal vivia para treinar dia e noite. E eu, que era atleta, sei bem como é que é isso. Toda essa dedicação rendeu frutos quando, em 1984, ele foi selecionado no draft da NHL, a liga mais importante do hóquei do mundo, para jogar pelo New York Islanders. The New York Islanders drank Duncan McPherson from Saskatoon. Finalmente, seu sonho de se tornar profissional tinha se tornado realidade. Como eu falei antes, o Duncan era um homem bem forte e bruto nos jogos. A sua posição era de enforcer, ou seja, ele literalmente era o homem responsável por cair na porrada e defender os seus companheiros de time custe o que custar, na base do murro mesmo. Só que embora ele tenha feito sucesso nas categorias de base, o buraco era bem mais embaixo lá na NHL. E após 5 anos, ficou claro que ele não era grande e forte o suficiente para a liga profissional. Os enforcers das outras equipes também eram os mais brutos do mundo e a performance do Duncan não estava sendo muito satisfatória para o time. Sem contar que ele também sofreu algumas lesões que o deixaram de molho, fazendo com que ele perdesse vários jogos. Olha só. Então, após o fim do contrato de 5 anos, o New York Islanders resolveu não renovar o seu contrato e nenhum outro time mostrou interesse em comprar o seu passe. Acho que eles meio que tinham planos pra mim e eu nunca correspondi a eles logo de cara e as coisas meio que tomaram outro rumo. Claro que o Duncan ficou um pouco frustrado com isso, mas o hóquei no gelo era a sua paixão da vida e ele queria continuar trabalhando com o esporte de alguma maneira. Foi quando surgiu um convite para ele virar o técnico de um time lá na Europa, mais precisamente na Escócia. Esse convite caiu como uma luva e o Duncan aceitou na hora. Super empolgado com esse reinício na carreira, ele resolveu aproveitar e viajar algumas semanas antes da data do seu início no novo clube para fazer uma road trip pela Europa. Ele passou os últimos 12 anos praticamente só treinando e jogando hóquei, nunca tinha curtido a juventude normal antes. Então ele ia aproveitar o verão europeu para ter essas experiências aí. Ó, que coisa boa. Era começo de agosto de 1989 e o Duncan partiu para a Europa. Primeiro ele foi até a Alemanha encontrar com um amigo de infância que também tinha virado jogador profissional, mas jogava em um time da Alemanha. Esse amigo emprestou seu carro, que era um Celtinha vermelho, para o Duncan viajar pela Europa. O legal de viajar de carro por lá é que você pode visitar vários países em poucos dias, dirigindo pelas fronteiras. Para esse amigo, o Duncan falou que ia meio que sem destino, mas comentou que tinha muita vontade de conhecer
conhecer a Áustria. E foi exatamente para lá que ele foi. Por mais que o Duncan fosse um ótimo patinador no gelo, também soubesse esquiar muito bem, ele nunca tinha andado de snowboard. Ele queria muito aproveitar essa viagem para aprender, só que tinha um problema, era verão europeu. E as pistas de esqui estavam fechadas por falta de neve, né? Só que nos Alpes austríacos existe uma pista de esqui que fica aberta o ano inteiro. Isso porque ela fica localizada na geleira Stubai. Geleiras são aquelas formações de gelo que nunca derretem. Devido à sua localização, aquela parte da montanha fica sempre fria, o suficiente para manter uma enorme parede de gelo durante o ano todo. Só que diferente das montanhas de esqui, que são cobertas por neve que cai do céu durante o inverno, as geleiras são feitas de gelo sólido. E em gelo sólido não dá para esquiar. Por isso, o resort de Stubai Glacier usa máquinas enormes que parecem tratores com esteiras especiais para subir no gelo. Esses tratores arrastam lâminas giratórias enormes que vão cavando e triturando o gelo, transformando a superfície em neve e a tornando a ladeira lá possível para a prática de esqui e snowboard. No dia 9 de agosto de 1989, Duncan, então com 23 anos, estacionou o carro do seu amigo em um estacionamento na base da montanha que leva até a geleira Stubai. De dentro daquele carro, ele ficou admirando a vista deslumbrante daquelas montanhas. Ficou ali refletindo na vida, no novo emprego que ele estava para começar. Então pegou uma fruta que estava numa sacola no banco do carona, deixou seus documentos no porta-luva, saiu do carro e foi em direção ao teleférico que o levaria até o resort de esqui na base da geleira, a mais de 3.200 metros do nível do mar. Vai vendo. Como Duncan queria aprender rápido as manhas do snowboard e ele não teria muito tempo para aprender, ele entrou em contato com um instrutor de snowboard chamado Walter Winterhose e comprou um pacote de 2 aulas para iniciante. Ao chegar lá no resort, ele encontrou o Walter, os dois conversaram um pouco e foram em direção à loja de aluguel de equipamentos. Lá o instrutor o ajudou a escolher a prancha e o equipamento ideal para o seu tamanho e habilidade. Os dois foram para fora e o instrutor começou a sua aula ensinando os fundamentos do snowboard, como prender as botas corretamente, como se equilibrar, fazer curvas, frear, né, produtor? Para quem não sabe, a gente mora na Nova Zelândia e a primeira vez que fomos numa montanha, o produtor achou que ia se dar bem no snow só porque ele sabia surfar. O homem saiu descendo em disparada sem saber como frear e só parou quando se estatelou lá no chão. Mas voltando. Assim que as primeiras instruções foram passadas, os dois se dirigiram ao teleférico que levava até o topo. Esse teleférico funciona com um cabo que vai do topo até a base da montanha, com cordas anexadas ao cabo. Esquiadores e snowboarders seguram essas cordas enquanto estão com seus equipamentos e são literalmente puxados para a montanha. Duncan e o instrutor seguraram na corda e subiram até o topo da geleira. Chegando lá, mais uma vez o instrutor repetiu as dicas anteriores, ajudou a prender a bota corretamente e lá foram os dois juntos, ladeira abaixo. Essas coisas aí não é para mim não. Os dois começaram bem lentamente e cautelosos. Em teoria, ele era iniciante, então o instrutor estava bem próximo caso ele precisasse de ajuda. Durante a descida, o instrutor dava dicas sobre como manter o equilíbrio, desacelerar ou ganhar velocidade. Rapidamente, o instrutor percebeu que o Duncan tinha um equilíbrio incrível e pernas muito fortes, provavelmente por ser um jogador profissional de hóquei. Durante a descida, ele continuava elogiando o Duncan, dizendo quão bem ele estava indo para sua primeira aula. Depois de cerca de 1 hora, eles finalmente chegaram à base da pista e perceberam que tinha começado a chover. Dá para ver nessa foto que foi tirada naquele dia por uma outra pessoa, que o tempo estava bem fechado e a montanha com bastante névoa. Vai vendo. A chuva apertou rapidamente e todo mundo começou a correr para se proteger no restaurante que fica bem na base da geleira, com vista para a pista de esqui. Duncan e o Walter também correram para se abrigar no restaurante. Ele ainda tinha 15 minutos de aula, mas o próprio instrutor sugeriu terminar a aula ali mesmo porque não era seguro esquiar na chuva. Embora o Duncan não se importasse com a chuva, ele resolveu aceitar o que o instrutor falou. Os dois tinham feito uma boa conexão e resolveram almoçar juntos enquanto chovia muito lá fora. Quando terminaram de comer, ambos olharam pela janela e perceberam que a chuva havia parado, mas agora um denso nevoeiro cobria a montanha. Pense.
Pouquíssimas pessoas voltaram para a pista, mas o instrutor disse ao Duncan que, embora a aula tivesse acabado, ele havia se saído tão bem que devia voltar sozinho mesmo para a montanha e praticar um pouco. Ele disse para o Duncan fazer algumas descidas lentas e controladas e que seguisse os ensinamentos da aula. Na aula do dia seguinte, ele podia ensinar técnicas mais avançadas, já que ele estava mandando tão bem. O Duncan achou uma ótima ideia e disse que ia praticar e se preparar para a próxima aula. Eles se levantaram, deram um aperto de mãos e o Walter viu o Duncan indo em direção ao teleférico com a sua prancha debaixo do braço, e o instrutor virou e foi atender o seu próximo aluno na agenda. Na manhã seguinte, o instrutor chegou um pouco mais cedo ao trabalho. Ele se sentou na mesma mesa que eles tinham almoçado lá, ele e o Duncan, no dia anterior. Pediu um cafezinho só para esquentar lá os ossos, né? Após terminar o café, ele pegou seu snowboard e os outros equipamentos e foi até o local combinado para encontrar o Duncan. Quando chegou ao ponto de encontro no horário combinado, o Duncan não apareceu. Olha só. Por um momento, o instrutor pensou, será que a gente combinou em outro lugar, ou eu errei o horário? Mas ele pensou bem e sabia que estava no lugar certo na hora certa. Mas mesmo assim, o Duncan não apareceu. O instrutor esperou mais um pouco e, nada do Duncan. Ele ficou desapontado porque tinha gostado do Duncan e ele estava empolgado para dar uma aula mais avançada para ele. No entanto, ele sabia que era bastante comum turistas desistirem das aulas de snowboard ou de esqui no segundo dia. Muitas vezes os visitantes se empolgavam no primeiro dia, planejavam voltar no dia seguinte, mas acabavam sendo distraídos por outras atrações da viagem ou já resolviam ir sozinho para a montanha mesmo. De volta ao Canadá, os pais do Duncan estavam ficando um pouco preocupados. E a gente está falando de 1989, não era tão fácil assim mandar um zap e falar para a mãe que estava tudo bem, né? Mas o Duncan sempre dava um jeito de a cada 2 ou 3 dias ligar para os pais e contar como estava sendo a sua viagem. Já fazia uma semana e nenhuma ligação do filho. Já dá para imaginar o aperto no peito desses pais, né? Quando finalmente o telefone da residência toca, a mãe sai correndo e já atende assim, filho. Só que do outro lado da linha não era o Duncan, e sim o novo patrão dele, o dono do time de hóquei Dundee Tigers, da Escócia, onde o Duncan deveria começar a trabalhar após as férias. O patrão perguntou aos pais se eles sabiam onde o Duncan estava, porque ele não havia aparecido para o seu primeiro dia de trabalho. Os pais do Duncan ficaram extremamente preocupados, porque aquilo não fazia sentido nenhum. O filho estava super animado com o novo trabalho e nunca faltaria no primeiro dia assim. Eles falaram que iam tentar localizar o filho. Assim que eles descobrissem algo, eles ligariam para ele de novo. Mas, como eu falei antes, era 1989. Não era tão fácil assim localizar o filho. Eles ligaram para amigos do filho na Europa, mas ninguém sabia do Duncan. Então ligaram para a polícia canadense e, pasmem, o policial falou que era sábado e eles não abriam casos de pessoas desaparecidas no final de semana, que era para a mãe ligar de volta na segunda no horário comercial. É mole. Os pais fizeram um BO na Interpol, mas a própria Interpol falou que não poderiam fazer muito porque o Duncan é um cara jovem, forte, saudável e de férias na Europa. Provavelmente ele estava curtindo muito o verão europeu e resolveu dar uma esticada. Chegaram até a insinuar que ele poderia ter conhecido uma mulher europeia e estaria aproveitando. A mãe se revoltou com aquilo. Nada fazia sentido. E Bob e a Linda perceberam que se eles quisessem encontrar o filho, eles teriam que fazer eles mesmos. E não deu outra. Os dois fizeram as malas, pegaram o primeiro voo. Mas para onde? Eles lembraram desse amigo que morava na Alemanha e foram até lá encontrá-lo. Seu amigo também estava bem preocupado porque já fazia uma semana que ele tinha emprestado o carro para o Duncan e não teve mais contato algum. Ele contou para os pais que ele tinha o plano de ir até a Áustria, mas essa era a única coisa que ele sabia. Eles ligaram para a polícia austríaca e fizeram o BO. Os policiais falaram que iam investigar enquanto os pais dirigiam da Alemanha até a Áustria. Os pais imprimiram milhares de cartazes de procura-se com foto e os dados do Duncan e um telefone de contato e saíram distribuindo por todos os lugares que eles imaginavam, como hotéis e pontos turísticos. Mas imagina só, seria muita coincidência se alguém soubesse onde ele estava só pelos cartazes, né? Ninguém sabia o caminho que o Duncan pegou, nem mesmo quais países ele tinha visitado. Vai vendo. Quando eles chegaram na Áustria, foram direto na polícia, porém a polícia austríaca não ajudou muito não. Disseram aos pais que verificaram todos os hotéis e albergues na área,
mas que não havia nenhum registro que o Duncan se hospedou em nenhum da região. Só que mesmo com essa informação, os pais continuaram indo em todos os hotéis das redondezas e, incrivelmente, encontraram uma ficha de cadastro no nome dele, com a sua letra em um albergue em Innsbruck. Por que será que a polícia mentiu? Tem caroço nesse angu. Eles já estavam há um mês procurando pelo filho, quando finalmente a primeira pista concreta apareceu. Ai, pega água aí pra mim, por favor. Eles já estavam há um mês procurando pelo filho quando finalmente a primeira pista concreta apareceu. Os pais estavam pentelhando tanto as autoridades, os hotéis e os restaurantes da região, indo todos os dias e perguntando se alguém viu o filho, além de espalhar cartazes por várias cidades da região. Que finalmente um canal de TV austríaca resolveu fazer uma matéria sobre o desaparecimento do jogador canadense. E entre as informações que divulgaram, também colocaram uma foto do carro que ele pegou emprestado e estava dirigindo pela Europa. Dizem até que o casal teve que molhar a mão de alguém para que a TV fizesse essa matéria. Dá para acreditar? Mas acabou funcionando. Poucas horas depois da exibição da matéria, uma ligação anônima contou que o carro estava parado há 42 dias no estacionamento que fica na base do teleférico da Geleira. Os pais correram para lá, junto com a polícia, e arrombaram o carro. Lá dentro encontraram um passaporte e alguns pertences pessoais do Duncan, além de uma sacola com algumas frutas que já estavam estragadas. Finalmente, a polícia resolveu levar a sério o desaparecimento do Duncan e convocaram várias equipes de busca para subirem a montanha cedinho no dia seguinte para fazer as buscas. Existia grande possibilidade que o Duncan tivesse sofrido algum acidente e ainda esteja lá no alto da geleira. Agora a pergunta que não quer calar: por que ninguém percebeu um carro abandonado há mais de um mês no estacionamento? Aquele estacionamento costuma receber até 2.000 carros por dia, mas lá pelas 5 da tarde todo mundo começa a ir embora e o estacionamento fica completamente vazio. Ninguém notou um carro parado lá? Nenhum funcionário do resort, que normalmente chega mais cedo, percebeu um carro parado lá? Muito estranho, né? Mas voltando. Os pais estavam com uma mistura de sentimentos. Por mais que estivessem felizes por finalmente surgir uma pista do paradeiro do filho, as notícias não pareciam ser muito animadoras, né? Como sempre faziam em todos os lugares que iam na Europa, começaram a distribuir cartazes de pessoa desaparecida com a foto do Duncan para todos que encontravam no resort de esqui, no restaurante, e colocaram cartazes em tudo quanto era lugar. Por uma coincidência completamente aleatória, eles entregaram um desses cartazes ao instrutor de snowboard do Duncan. O instrutor olhou para o cartaz e tomou um susto e disse: "Eu conheço esse homem." Ele contou aos pais que havia dado aula de snowboard para o Duncan no dia que ele desapareceu. Contou que após o almoço o Duncan foi praticar sozinho, mas que depois nunca mais o viu. Os pais ficaram em êxtase. Provavelmente eles estavam diante de uma pessoa que viu seu filho antes dele desaparecer, mas infelizmente ele não tinha nenhuma informação a mais que pudesse ajudar a localizá-lo. No dia seguinte, os pais do Duncan se juntaram a um grande grupo de busca que se reuniu no estacionamento onde o carro do Duncan estava. Depois de conversarem com os líderes da busca sobre o que o instrutor havia dito, o grupo inteiro subiu nos teleféricos e começou a vasculhar a geleira. Os líderes da equipe de busca já tinham uma teoria para o que deve ter acontecido com Duncan. Acontece que geleiras escondem um grande perigo. Por serem formações permanentes de gelo, por causa da variação de temperatura, principalmente no verão, surgem diversas rachaduras na superfície do gelo. Essas rachaduras podem acabar abrindo e se tornando uma imensa fenda que podem atingir mais de 30 metros de profundidade. E elas podem aparecer assim do nada. Então o esquiador pode estar passando por uma área que esconde uma fenda dessas, acabar caindo lá embaixo e desaparecer para sempre. Você pensa. Por isso, aqueles tratores que eu falei no começo do vídeo têm que vistoriar todos os dias as áreas delimitadas como pista de esqui. Para além de criar neve na superfície, eles também localizam essas fissuras e fendas e as preenchem com gelo e neve para que ninguém sofra acidentes. Durante todo o dia, a equipe de busca subiu e desceu a geleira, explorou o lado oposto da montanha, desceu penhascos com cordas e caminhou por toda a extensão daquela parte da montanha. Mas ninguém encontrou qualquer sinal do Duncan. No segundo dia,
a busca foi ampliada para áreas além da geleira, cobrindo uma região montanhosa ainda maior, mas novamente nada foi encontrado. Ao final do segundo dia de buscas, os policiais se ligaram que o Duncan tinha alugado os equipamentos de snowboard. Então resolveram ir até a loja de aluguel de pranchas. Se o Duncan tivesse devolvido a sua prancha, ele com certeza não estaria mais na montanha, mas sim desaparecido em outro local. O dono da loja disse para os policiais que o Duncan tinha devolvido sim o equipamento, a prancha e todo o equipamento no dia do seu desaparecimento. Com isso, os policiais decidiram encerrar as buscas. Mas para os pais do Duncan, nada disso fazia sentido. Como que ele teria devolvido os equipamentos, mas o seu carro, passaporte e pertences pessoais ficaram na base da montanha? Como ele foi embora dali? Alguns dias depois das buscas serem encerradas, Bob e a Linda voltaram até a loja de aluguel de equipamentos com uma amiga que falava alemão. Ela ajudou a traduzir e quando os pais perguntaram sobre a prancha alugada pelo Duncan, o dono ficou nervoso e começou a gaguejar. Ele repetiu que falou para os investigadores que o Duncan tinha sim devolvido o equipamento no fim do expediente. Naquela época, os registros eram feitos em papel, e quando eles pediram para ver o caderno com o registro que mostrava a devolução da prancha, o dono ficou ainda mais nervoso e disse que não ia dar porque aquele caderno tinha terminado e eles começaram um novo em poucos dias. A mãe insistiu e pediu para ver o caderno antigo então. O dono foi lá para dentro do escritório e voltou depois de uns 10 minutos, falando que não ia dar porque alguém jogou o caderno fora sem querer. Vai ver. Sei não, hein? Nesse mato tem cachorro. Os pais do Duncan nunca desistiram de encontrar o filho, e pelos próximos 14 anos eles fizeram 9 viagens até a Áustria. E sozinhos vasculharam a montanha, além de seguir qualquer pista que aparecia. Eles gastaram todas as suas economias de aposentadoria nessas viagens, mas infelizmente nunca encontraram o filho. Ai, credo. Até que em julho de 2003, 14 anos após o desaparecimento do Duncan, um funcionário do resort que estava vistoriando a pista de esqui notou um pedaço de material amarelo brilhante no meio da pista. Ele se aproximou para investigar melhor o que era aquilo, talvez fosse um lixo deixado por algum esquiador. Quando começou a puxar o material, ele levou um susto que quase caiu para trás e percebeu que aquilo não era lixo. O material amarelo era da jaqueta do Duncan. Quando o funcionário puxou mais, descobriu que o Duncan ainda estava ali dentro da jaqueta. Finalmente, eles tinham encontrado o seu corpo preso no gelo. Imediatamente, os funcionários do resort contactaram a polícia para recolher o corpo dali. Eles também contactaram o Bob e a Linda, que pegaram o primeiro voo do Canadá para a Áustria. Era um misto de tristeza e alívio para eles, porque finalmente poderiam colocar um ponto final nessa saga toda. Ou será mesmo? Se prepara que aí vem reviravolta. A versão que os policiais contaram foi que o Duncan subiu novamente na montanha após a chuva parar, porém a montanha ainda estava sob um forte nevoeiro. Ele começou a descer a montanha, mas por causa da péssima visibilidade, acabou saindo da área demarcada como pista de esqui e desceu em uma parte que não era cuidada pelos funcionários e nem pelos tratores para cobrir as fendas. Com isso, ele não percebeu uma fissura no gelo e acabou caindo numa fenda. Ao cair, ele quebrou a perna e ficou preso lá embaixo, sem conseguir sair sozinho. Como não tinha mais praticamente ninguém descendo a montanha, por causa do mau tempo, ninguém o viu cair e ele acabou morrendo, provavelmente de hipotermia. O corpo acabou aparecendo 14 anos depois, porque as geleiras estão sempre se movimentando. O gelo novo é criado lá em cima e vai empurrando o gelo antigo para a base da geleira. É comum corpos sumidos de pessoas que caíram em fendas aparecerem na base da geleira décadas depois de sumirem. Parece que o caso estava resolvido, né? Pensa de novo. Acontece que quando a mãe do Duncan pediu para os policiais a levarem até o local onde o seu corpo foi encontrado, ela ficou sem entender nada. Seu corpo ressurgiu bem no meio da área demarcada pelo resort como pista de esqui para iniciantes, bem na frente e ao alcance da visão de quem estivesse comendo no restaurante lá do resort. Porque os policiais mentiram que ele caiu em uma área longe da área demarcada. Tá estranho isso, né? Mas calma que piora. Os restos mortais, junto com todos os pertences encontrados com o corpo, foram entregues aos pais. E agora pasmem, junto dos pertences estava a prancha de snowboard que o Duncan tinha alugado e o que o dono da loja jurou para os policiais e para os pais
que ele tinha devolvido no fim daquele dia, junto com a bota e tudo mais. Os pais foram correndo para a loja e o mesmo homem de 14 anos atrás ainda estava atrás do balcão. E ao ser confrontado pelos pais, ele alegou que aquela prancha não era a que o Duncan tinha alugado. Sei. Só tem um problema. Vocês lembram do instrutor de snowboard? Então, os pais foram até ele com fotos da prancha e ele confirmou que aquela era, sim, a mesma prancha que ele ajudou o Duncan a escolher na hora de alugar. Porque o dono da loja estava mentindo e ficou tão nervoso. As coisas vão ficando ainda piores. Os pais imploraram para os investigadores para que fizessem uma autópsia no corpo do Duncan, mas eles se recusaram, alegando que a conclusão era que aquela morte foi um acidente. E na lei da Áustria, em caso de acidente, não é necessária a realização de autópsia. O máximo que eles fizeram foi tirar um raio-x do corpo inteiro. E foi aí que a coisa ficou ainda mais estranha. Vai vendo. O raio-x constatou uma grande fratura no fêmur da perna esquerda. Porém, também constatou múltiplas fraturas abaixo do joelho e no antebraço esquerdo. Na verdade, tanto a perna quanto o antebraço esquerdo foram decepados. O legista diz que isso provavelmente aconteceu por causa do movimento do gelo que ficou durante esses 14 anos e ele ainda ficou preso naquela fenda. Mas pelos próximos 6 anos, os pais foram em vários especialistas, legistas e investigadores particulares que confirmaram que era impossível aquele tipo de lesão ocorrer por causa do gelo, que os membros do Duncan foram arrancados de maneira violenta. Mas afinal, o que pode ter causado isso? A resposta veio quando um perito contratado pelo casal analisou a prancha e os pertences encontrados com o Duncan. A prancha tinha sido quebrada ao meio e tinha marcas de que algo afiado tinha passado na prancha e a triturado. As mesmas marcas com o mesmo padrão também foram encontradas nas botas e nas roupas do Duncan. Para finalizar, na madeira da prancha quebrada tinham ficado marcas de tinta vermelha, que só poderiam ter ficado ali por causa de algum impacto. A conclusão que os investigadores particulares chegaram sobre o que aconteceu naquele fatídico dia é a seguinte: o Duncan estava descendo na pista de iniciantes. Porém, como tinha acabado de chover, a água ajuda a criar irregularidades e até mesmo a abrir fendas. O Duncan levou um tombo forte, talvez por passar em algum buraco, e quebrou o fêmur. Ficou caído no chão sem conseguir se mexer, talvez até inconsciente, né? Às 4 da tarde, o horário que a pista fecha para o público, um funcionário do resort montou em um daqueles tratores, ligou e foi subindo para fazer seu trabalho de fazer neve e também localizar e cobrir aquelas fendas. Por causa da forte neblina, o operador não estava enxergando quase nada, quando de repente ele viu alguma coisa amarela no chão, já muito próximo do trator. Era o Duncan caído no chão. Ele tentou desviar e até conseguiu evitar que as esteiras passassem por cima dele. Porém, as lâminas atrás do trator acabaram pegando o lado esquerdo do Duncan, quebrando a sua prancha e arrancando a sua perna e o seu antebraço. Os legistas indicaram que aquelas lesões eram muito graves, porém não fatais. Ou seja, se o Duncan recebesse socorro, ele provavelmente sobreviveria. Porém, não se sabe por que o funcionário deve ter entrado em pânico e tomou uma decisão que mudou todo o destino. Ele desceu do trator, recolheu o Duncan, pegou os seus membros que tinham sido decepados e a prancha, colocou no trator, levou para cima na pista, onde ele tinha localizado uma fenda que tinha aparecido por causa da chuva. O jogou lá embaixo e com o trator cobriu de neve. Não se sabe por que ele tomou essa decisão, talvez por medo de perder o emprego ou ser preso, sei lá. Mas agora a cagada já estava feita e não tinha mais volta. Quando Bob e a Linda, até mesmo um programa de televisão canadense, voltaram à Áustria para questionar a polícia sobre essas novas evidências, o delegado se recusou a reabrir o caso e até mesmo se tornou hostil às perguntas dos familiares. É mole. Para ele, o caso era sim um acidente e a culpa tinha sido do Duncan, que saiu da área demarcada e foi esquiar onde não devia. Mas outra pergunta que fica é: por que tanto trabalho das autoridades para acobertar esse caso? Acontece que durante esses 20 anos, os pais do Duncan perceberam que a população da região da geleira não gosta de colaborar com as investigações que possam prejudicar e manchar a reputação turística do local. Isso porque praticamente todas as cidadezinhas da região dependem exclusivamente da renda que o turismo da geleira promove. Todos os anos, os turistas injetam cerca de 30 milhões de dólares na frágil economia do local. Praticamente todas as famílias que moram nas cidadezinhas de Stubai Valley
tem alguém que trabalha no resort ou em algum emprego diretamente relacionado ao turismo. Então, eles têm quase que um código de silêncio quando se trata de algum incidente que possa espantar os turistas de conhecer a região. A Linda disse uma vez, numa entrevista, a cada vez que eles iam até a Áustria para tentar localizar o filho, o povo local parecia ficar cada vez mais irritados com a sua presença e evitavam de ajudá-los nas buscas por informações. Isso inclui até mesmo a polícia e as autoridades políticas. Que bizarro, né, minha gente? Acho que no final das contas quem manda mesmo é o tal do dinheiro. Seja aqui no nosso Brasilzão ou até mesmo nos países ditos como menos corruptos do mundo. No fim das contas, o Bob e a Linda entregaram para as autoridades todas as descobertas e a teoria do que realmente aconteceu com seu filho naquela geleira, mas ninguém foi preso, indiciado ou sequer investigado. Eles continuaram alegando que confiavam no resultado da investigação da polícia local, que concluiu que a sua morte foi um acidente causado pelo próprio Duncan, que esquiou onde não devia. E mesmo que tivessem que prender alguém, não daria mais tempo, já que o suposto crime já estaria prescrito pelas leis da Áustria. Agora, só uma coisa que eu pensei aqui enquanto eu contava essa história. Se realmente ele foi atropelado pelo trator e o funcionário escondeu seu corpo em uma fenda, esse mesmo funcionário deve ter interagido com os pais do Duncan durante essas viagens do casal até a Áustria. Se bobear, até recebeu um dos cartazes de procura-se diretamente da mão deles, mas teve que fingir que não sabia de nada. Muito sangue frio, né? Já deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Então é isso, pessoal. Que história bizarra, né? Credo. Aff. Gostaram? Já deixou seu like? Já comentou aí? Aproveita e compartilha para quem gosta dessas histórias bizarras aí. Já compartilha logo, beleza? E fiquem ligados para o próximo vídeo. Falou!